Olá, hoje eu vou falar sobre a fadiga adrenal. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar nisso, mas pode muito bem, facilmente, se você já passou aí dos 35, 40 anos de idade, pode estar passando por uma situação semelhante a essa. Você vai ver aqui os sintomas, vai se identificar. E o que acontece nessa situação? Muitas vezes, quando você tem um estresse crônico, bem prolongado, meses, talvez anos, mesmo sem perceber, as glândulas suprarrenais elas começam a falhar, né, na sua capacidade de liberar alguns hormônios, como por exemplo o cortisol. E aí, funcionando abaixo da sua capacidade ideal, começa a levar a uma variedade aí de sintomas debilitantes, como você vai ver agora. É muito comum, por exemplo, paciente que está com fadiga crônica ter uma sensação de exaustão que não melhora com o descanso, ou às vezes até mesmo com alguma medicação para dormir, etc., já acorda cansado. E aí, como consequência, você tem aquela luta constante para sair da cama, né? Um sono mais dificultoso, aquela sensação de um sono não reparador. Começa o dia ali com uma baixa energia, uma falta de vigor. Às vezes não é nem no começo do dia, muitas vezes é no segundo momento ali da produção do cortisol deficitária. Muitas vezes não é nem de manhã, mas no período final da tarde, quando o paciente também deveria ter outra liberação do cortisol, embora um pouco menor, mas mesmo assim faz uma falta grande quando você está em déficit. E aí fica aquele final de dia que a pessoa chega em casa, desaba no sofá e custa para conseguir acordar. Muitas vezes começa a se sentir um pouco melhor, mas no final da noite, entrando na madrugada, e aí achando que a pessoa, eu acho que eu sou meio notívago, eu durmo, faço coisas melhor à noite, mas na verdade não é isso que acontece. É que você tem um déficit aí da produção de cortisol, você passa por um período até de um relativo descanso por falta de energia, e aí lá no final do dia, da madrugada, é que você começa a se sentir melhor, só que aí vai atrapalhar o sono, porque você vai dormir muito mais tarde. E aí o corpo, ele começa a causar desejos alimentares específicos, tá? Principalmente alimentos salgados e gordurosos, porque o seu corpo está pedindo para que você produza os ésteres de colesterol, que não são malignos, muito pelo contrário, eles vão ser usados como um tijolo na construção aí de vários hormônios diferentes, inclusive os da adrenal, que estão aí deficitários. Problemas de concentração, acaba tendo dificuldade de manter o foco nas tarefas do dia a dia, e aí muitas vezes até achando que tem outra doença, como por exemplo déficit de atenção, e não é em nenhum momento esse caso. Você pode até tomar medicação ou às vezes até fazer uso, por exemplo, da cafeína, que se faz muito uso, né, para ficar acordado de certa maneira, só que você está tendo depressão vitamínica e aí você só fica acordado, mas com uma qualidade de vida muito pior, o que também não é o ideal. Alterações de peso e humor, né, ganho de peso principalmente, mas você também pode apresentar aí perda de peso meio inexplicáveis, com dificuldade aí de descobrir uma causa específica, porque você está procurando em outras causas, né? A própria imunidade diminui bastante, né? A suscetibilidade aí, você vai tendo muito mais suscetibilidade a infecções, você vai perceber que com o tempo você vai acabar tendo que fazer tratamentos, por exemplo, com antibiótico terapia, com muito mais frequência do que seria o ideal. Diminuição da libido, né? Muitas vezes até você pode estar com alguns hormônios aí sexuais funcionando até bem até esse momento, mas justamente por causa da falência adrenal, você acaba tendo uma redução do desejo sexual, que também é outra coisa que fica sem causa definida, pesquisa, faz um monte de exames e acaba não descobrindo. E o sofrimento persistindo, né? Vertigem, muitas vezes pode acontecer uma sensação de tontura ao levantar, né? Aquela dificuldade típica de quem tem falência adrenal. E até mesmo uma queda dos níveis pressóricos, né? Então você tem uma baixa pressão arterial, o que não necessariamente é um problema cardiológico. Muitas vezes é justamente a falta totalmente desestabilizado, ou até mesmo o seu ciclo circadiano, por causa dessas mudanças, as alterações todas das glândulas suprarrenais. Então é muito importante fazer uma avaliação mais a fundo, laboratorial, etc., para poder diagnosticar essa causa e aí tratar de acordo.